Olá, meus irmãos, alunos no Seminário de Escatologia Bíblica. A paz do Senhor Jesus, Bispo Eliezer Carvalho, aqui da ADN Tempo Central, toda terça-feira, às 20 horas, queremos convidar você para estar com a gente, tá bem? Nós estamos na rua Mário Concato, 63, no Vitória Régia, próximo ao box Atacadista. Nós estamos tratando sobre escatologia bíblica e para dar prosseguimento na nossa aula, vamos para o arrebatamento da igreja e vamos ver as duas fases para a vinda de Jesus. A vinda de Jesus ela se dará em duas fases distintas. A primeira fase trata-se do rapto da igreja, ou arrebatamento da igreja, parousia, ou também a segunda fase, a vinda visível de Jesus, quando ele virá nas nuvens com os seus santos e anjos, e depois ele virá visivelmente para a terra. Então, primeira vez, ele não vem à terra, ele fica nas nuvens, e acontecerá o arrebatamento da igreja. A segunda fase, ele vem para a terra, onde ele vai estar guerreando na batalha do Armagedon. O arrebatamento da igreja é um mistério que apenas no momento do arrebatamento é que se dará realmente por nós entendermos plenamente todo esse mistério. Ele marcará uma série de outros eventos que acontecerão consequentemente. Então, sinais da vinda de Jesus. Embora Jesus não revelou o dia exato da sua vinda para o arrebatamento da igreja, ele deixou algumas coordenadas de sinais que ocorrerão após o arrebatamento da igreja e que as pessoas devem ficar vigilantes quando virem acontecer tais fatos. Os discípulos de Jesus pediram-lhe sinais da vinda de Jesus, e repetindo, a vinda de Jesus se dará em duas fases. A primeira fase não tem nenhuma demonstração de sinais para que nós venhamos saber quando será o arrebatamento da igreja. Por isso ele diz que ele virá como um ladrão. Não tem nenhum sinal para marcar o arrebatamento da igreja. Mas Jesus falou sobre a sua vinda. E quando ele fala sobre a sua vinda, ele fala sobre o retorno dele na terra, quando ele virá com os anjos para a batalha do Armagedon. Então, como se dará sinais que antecederão a vinda de Jesus? Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós no século 18, 19, 20, 21, a gente tem visto Cristos surgindo na terra, dizendo ser o Cristo, e todos eles têm seguidores, mas não são o Cristo. Não, Cristo não veio, Jesus não voltou, a igreja permanece anelante, aguardando a volta de Jesus. Se levantará, primeiro, pessoas virão no nome de Jesus, dizendo eu sou o Cristo. Segundo, ouvir-se-ão de guerras e rumores de guerras, uma sequente da outra. A gente tem visto insurgindo guerras, mas essas guerras que insurgem-se ainda não pode ser uma demonstração da vinda visível do Cristo, ou de Jesus, o Cristo, porque nós não temos visto guerras constantes. A gente vê guerras que se levantam aqui e ali e acolá,
mas guerras constantes, sequenciais, não temos visto ainda. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Sim, tem havido reino se levantando contra reino, sim. Nação contra nação, sim. Mas não de forma homogênea, não de uma forma generalizada. Tem acontecido de forma muito pausada. Aqui, passa-se um tempo, outro ali, passa-se o tempo, outro lá. Não tem sido reinos contra reinos, nações contra nações, de forma generalizada. Haverá pestes e muita fome na terra. Os países passam fome? Sim, os países passam fome. Principalmente países da África passam muita fome. Mas a África não é a terra toda. A África não são os países do mundo inteiro. Vai haver fome no mundo inteiro. Então será um sinal da vinda de Jesus. Pestes, você vê, de vez em quando surgem pestilências, pestes, mas não são sequenciais. Você não vê pestes constantemente. Surgem pestes de vez em quando, mas ainda não é um sinal da volta de Jesus. Haverá terremotos em vários lugares sequenciais. Há terremotos? Sim. Principalmente nos lugares que mais existem terremotos, existem constantes terremotos, como por exemplo países da Ásia. Países asiáticos têm terremotos constantes, não é? Não significa que está no mundo inteiro. Sinal da vinda de Jesus é quando houver terremotos em vários lugares ao mesmo tempo, de forma sequencial. Tudo isso, quando houver, ainda não será o fim, será apenas um indício de que o fim está se aproximando. E Jesus chamou isso de princípios de dores. Nesse tempo, todos os justos serão atribulados na carne, na alma. Eles serão perseguidos e atribulados. Todos os justos da terra serão odiados e serão traídos dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, com os seus colegas e até mesmo pessoas crentes da época trair-se-ão uns aos outros. E isso realmente demonstrará um sinal visível da vinda de Jesus. Os justos serão enganados por falsos mestres. A Bíblia diz que, se possível, enganarão os próprios escolhidos. Trata-se desse período em que se aproxima a vinda de Jesus com essas duas fases, arrebatamento e vinda visível. Também para esta época o amor de muitos esfriarão. O amor de muitos se esfriará. A maioria das pessoas viverão sem amor natural, sem amor para com o próximo. Nós vivemos isso já? Sim, indícios de falta de amor a gente já vive, mas isso vai acelerar, consequentemente, muito para ser um sinal da volta de Jesus. Então, vamos analisar esses sinais de forma mais categórica, os fenômenos previstos por Jesus como sinais em nossos dias, não parecem então assustadores, assim conforme eu já disse anteriormente, pois sempre vemos nações se insurgindo umas contra as outras e guerras acontecendo aqui, ali e acolá, rumores de guerras e terremotos,
fomes e pestes sempre a gente tem visto. Uma análise de 24 de Mateus, no capítulo 8, à luz do grego, poderá nos ajudar a compreender melhor o papel desses eventos como elementos prenunciadores do retorno visível de Jesus. O original grego, o texto diz, são princípios de dores de parto. Não fala de dores comuns, quaisquer dores. Não, fala de dores de uma mulher prestes a dar à luz a uma criança. O texto de princípios de dores fala de uma mulher que tem contrações de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, e depois finalmente aquela dor terrível para dar à luz em parto normal. É exatamente esse tipo de dores ou tipo de dor que o Senhor Jesus mencionou que vai acontecer com a humanidade para ser um sinal da volta de Jesus. Veja que não é princípio de sofrimento, é princípio de dores, não é? E o dores de parto. Uma mulher prestes a dar à luz não sente todas as dores de uma vez só. Ela sente contrações periodicamente. Vai sendo cada vez mais frequentes essas dores até que finalmente ela sente uma dor horripilante e então dá à luz a uma criança. Assim também é o que o texto no grego ele quer nos informar. Dores horripilantes os crentes terão, os santos, os justos terão para marcar a volta de Jesus nas duas fases distintas. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, a vinda visível de Jesus. Enquanto sentimos apenas as contrações, a gente tem que ficar vigilante. São sofrimentos, são contrações de dores, sim. A igreja hoje sente essas contrações, mas são apenas ainda contrações. As dores terríveis e horripilantes ainda não chegaram. Por essas contrações, elas vão aumentar gradativamente e durante o período das contrações, nós vamos ver algumas situações que vão acontecer enquanto a igreja sente dores, contrações, até que seja uma dor de parto. Primeiro, proliferação das religiões falsas na terra, as heréticas, as seitas heréticas. O que é uma seita? Seita é uma chamada religião que não professa o nome de Jesus para salvação. O que é uma seita? Seita é um grupo de pessoas que coloca a salvação em Cristo Jesus apenas se for adicionada a outros princípios, como por exemplo, você para ser salvo tem que cumprir com regras dentro da igreja local. Você, para ser salvo, tem que ser ofertante. Você, para ser salvo, tem que ser dizimista. Você, para ser salvo, tem que fazer visitação para órfãos e viúvas, porque essa é a verdadeira religião. Igrejas que colocam a salvação em Cristo Jesus, adicionada a mais alguns princípios, elas não são chamadas de igreja, tem que ser denominada de seita, e a seita herética, porque a salvação na pessoa de Jesus Cristo está em apenas crer no Senhor Jesus Cristo, e então será salvo tu e a tua casa. O conglomerado de pessoas que pregam assim é chamada de igreja.
Quem não prega assim é chamada de seita. E o que tem de seita nos nossos dias não está escrito, porque acham que são igrejas, mas não acreditam que a salvação está só no crer na pessoa de Jesus Cristo. Apenas crer na pessoa de Jesus Cristo. Então vai proliferar, vai haver proliferação, um aumento considerável de falsas religiões, dizendo que para ser salvo tem que se circuncidar, aceitar a Jesus e circuncidar, aceitar a Jesus e guardar o sábado, aceitar a Jesus e guardar o domingo, aceitar a Jesus e vir para a escola dominical, aceitar a Jesus e fazer um curso teológico. Quem impõe salvação em aceitar a Jesus é uma seita. Então fuja das seitas e procure estar num ambiente onde se prega o verdadeiro e puro evangelho, que prega que Jesus Cristo salva. Apenas Jesus Cristo salva, sem nenhuma adição, nada além do que crer no Senhor Jesus para ser salvo. Haverá aparecimento de falsos messias, o Cristo, falsos cristos. Aqui no Brasil surgiu até uma piada de Cristo, que na verdade ele não era, muito embora tinha seguidores, mas não era exatamente o Cristo, mas era uma piada. Ele vivia mais um papel, mas tinha seguidores. É o chamado Henri Christ. Ele viveu em Curitiba, no estado do Paraná, aqui no Brasil. Tinha seguidores. E ele dizia ser o Cristo, o Filho de Deus. Não é verdade, ele morreu. Se fosse o Cristo, não teria morrido. Cristo não vai morrer mais. Ressuscitou para viver eternamente. Muito bem. Temos vários outros, né? Como, por exemplo, o Reverendo Moon. O Reverendo Moon, também já falecido, ele também estabeleceu a sua igreja aqui na terra, onde as mulheres deveriam se casar com ele para serem purificadas e salvas. Todas as mulheres, para serem salvas, deveriam fazer um casamento espiritual com ele. Então havia periodicamente um casamento coletivo com o Reverendo Moon. Ele também faleceu. Se fosse o Cristo, estaria vivo, entre diversos outros que foram piadas no mundo inteiro, mas se autodenominavam como Messias, como Cristo. Então, aparecimento de falsos Messias, o renascimento e avanço generalizado do ocultismo, sinais naturais e físicos, como seja guerras, rumores de guerras, pestes e etc. O ocultismo vai tomar uma proporção generalizada no mundo inteiro. Religiões ocultistas, religiões da mente, do pensamento positivista, religiões da mente positiva, religiões que adoram a árvore da floresta, adoram o ar, religiões que tomam o tal do chá do santo Dawn. Essas religiões, elas vão proliferar, elas vão aumentar de forma muito gradativa no mundo inteiro. E quando você vê que essas religiões estão aumentando gradativamente, torna-se um sinal
da vinda de Jesus. Quando presenciarmos tudo isso, sabendo que são sinais visíveis da vinda literal de Jesus na terra, devemos então permanecer firme, vigilante, porque o arrebatamento estará próximo, porque esses sinais serão sinais para pós-arrebatamento. Primeiro virá o arrebatamento da igreja, para depois vir a vinda visível de Jesus. Haverá o arrebatamento, e no período do arrebatamento haverá 7 anos de tribulação e grande tribulação. A segunda vinda do Senhor Jesus, ela é mencionada mais de 318 vezes só no Novo Testamento. Mas um exame mais acurado de muitos pode levar a conceitos conflitantes, como por exemplo, um trecho nos diz que Cristo virá nos ares, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Quando você ler um texto como esse, por exemplo, que fala Jesus vindo nos ares, então você já sabe que trata-se do arrebatamento da igreja, parousia, o rapto da igreja, tá bem? Enquanto que outro trecho diz que Cristo virá em secreto, e é verdade, ele virá nos ares, entretanto em secreto para todos, ele se revelará apenas para os arrebatados, apenas para a igreja que será arrebatada, tá bem? Ele virá como ladrão, é verdade, não tem texto nenhum que diz como ele virá como ladrão. E outro trecho diz que Cristo virá e todo olho verá. Aí fala da segunda fase, da segunda vinda, onde ele vem para se revelar, apresentar de forma visível para todo mundo, quando ele vem montado num cavalo branco, vem para guerrear e vencer na batalha do Armagedon. Então, as duas fases da vinda de Jesus, a primeira fase diz respeito ao arrebatamento da igreja, isto concerne somente a igreja fiel, conforme eu já disse, que está esperando vigilantemente. A segunda fase diz respeito à manifestação visível de Jesus, uma manifestação pessoal de Jesus, quando ele vem acompanhado dos seus santos e também dos seus anjos. Quando fala de santos, a igreja arrebatada, que ficou 7 anos lá no céu, participando das festas, das bodas, e agora vem com Jesus para presenciar a vitória de Jesus contra Satanás e contra todos que foram contra Israel. E também a nação, aliás, a igreja, vai presenciar Jesus realizando um tribunal chamado julgamento das nações. A população do mundo estará muito reduzida em virtude dos 7 anos de tribulação, do grande tribulação, e ela terá assolado a humanidade, conforme nós vemos lá em Zacarias 12, 9, e depois 14 e 16. Essa passagem bíblica tem a ver com o momento em que Israel estará praticamente dizimado, praticamente não existirá, numericamente super reduzido. Deus perdoará todos os pecados de Israel e trará salvação para Israel propriamente dito. Ele vai salvar o remanescente, o poucochinho de Jacó, conforme Jeremias 50 e versículo 20. No arrebatamento, o que vai acontecer no céu quando tiver o arrebatamento da igreja?
Um arrebatamento da igreja é um mistério, conforme já dissemos, que só plenamente compreendido quando acontecer literalmente, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Ele será o evento inicial de uma série de eventos que vão acontecendo posteriormente, abrangendo inicialmente a igreja vigilante, consequentemente Israel e demais nações do mundo. Primeiro, no céu ouvir-se-á um brado. Brado de quem? Brado do próprio Jesus. Jesus dará um brado para marcar que ele veio para arrebatar um povo fiel, zeloso e de boas obras. Posteriormente, ouvir-se-á a voz do arcanjo. O arcanjo também dará um brado para dar uma voz de comando para a nação de Israel, seguindo do toque de uma trombeta também para Israel. Israel está acostumado a ouvir toques de trombeta. Está escrito no Velho Testamento: onde ouvirdes o toque da trombeta, ali vos ajuntareis. Eles estão acostumados com toque de trombeta. No céu se dará o toque da trombeta para que a terra inteira ouça. Aonde tiver um israelita, um hebreu, um judeu, na terra inteira ouvir-se-á o toque da trombeta, e eles reconhecerão que é Deus ordenando que eles vão para a sua terra e se junte ali na sua terra. Nesse período não haverá um judeu espalhado em toda a terra como há hoje, no chamado diáspora, que é o espalhar de judeus pela terra. Naquele tempo, os judeus retornarão todos para Israel e ficarão à disposição da história para Israel. Muito bem. Então, seguido da trombeta de Deus, os mortos, eles vão ser ressuscitados, porque o Espírito Santo vai ressuscitar todos os mortos que morreram de Adão até aquele momento. Todos os mortos, todos serão ressuscitados. As almas que estão no paraíso hoje virão com Jesus até os ares, descerão com o Espírito Santo, adentrarão os túmulos. Quem morreu estraçalhado por bestas feras, por um milagre, o seu corpo voltará plenamente na terra. Quem morreu nas águas, por um milagre, as águas devolverão os corpos na beira dos rios e na beira dos mares. Um milagre feito pelo Espírito Santo. E depois, o Espírito Santo ressuscitará todos esses corpos que estão mortos, mas serão ressuscitados, ficarão plenamente vivos. Esses já ressuscitados unir-se-ão com os que estiverem vivos naquele momento. Diz o apóstolo São Paulo que nem todos dormiremos, nem todos morrerão, mas muitos estarão vivos no momento do arrebatamento. Então, unir-se-ão aos que ressuscitarem pelo poder do Espírito de vida, o poder do Espírito Santo. Unir-se-ão aos que estiverem vivos, terão os corpos glorificados. Corpo glorificado é chamado de redenção do corpo, que é um ato de tornar o corpo transcendental, tornar o corpo apto para passar pelo sol e não derreter, apto para passar pela lua e também não desvanecer,
apto para não depender da atmosfera, do oxigênio e do gás carbônico que nós temos aqui na Terra, apto para levitar, apto para subir levitando ao encontro de Jesus dos ares, chamado de redenção do nosso corpo. Todos juntos, os ressuscitados e os que estiverem vivos, subirão ao encontro do Senhor nos ares. O Senhor não descerá à terra, o Senhor ficará nos ares, aguardando o encontro, não é? Aguardando o encontro. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Isaac não foi ao encontro de Rebeca. Isaac ficou no monte orando, aguardando que Rebeca chegasse. Quando a Rebeca chegou, não foi Isaac quem foi ao encontro de Rebeca. Rebeca saiu do seu animal e foi correndo a encontrar-se com o Isaac. E ali Isaac o levou para a sua tenda e casou-se com ela. Assim vai acontecer com a igreja. Não é Jesus que vem ao encontro da igreja, é a igreja que vai ao encontro de Jesus nos ares. Os anjos disseram em Atos 1 e 11, esse Jesus que dentre vós viste subir, do mesmo modo que ele subiu, ele há de descer. Descer para onde? Para as nuvens, porque eles estavam olhando para cima, olhando para as nuvens, e Jesus então desceria ali nas nuvens, e é o que vai acontecer. Em relação a esses acontecimentos, somente a igreja vigilante ouvirá e será despertada em participar. Demais, as pessoas da terra ficarão sabendo só depois ficarão sabendo do que aconteceu. As catástrofes que ocorrerão marcarão que houve o rapto da igreja, mas só a igreja saberá que está acontecendo esse episódio. Por isso, a igreja precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo, tu e a tua casa. O brado de Jesus pode ter significado direto à igreja, para despertar a igreja para o arrebatamento. A voz do arcanjo e a trombeta que o arcanjo tocar é para despertar Israel e congregar Israel na sua nação. As trombetas mencionadas em Apocalipse não tem nada a ver com a trombeta do arrebatamento. No arrebatamento da igreja, Jesus não vem à terra, conforme eu já disse. Não toca no solo, conforme eu já disse. O mundo não terá conhecimento do arrebatamento, conforme eu já disse. Esse evento será como um ladrão e vai ser secreto. Só a igreja terá conhecimento do mesmo. Essa tão bem-aventurada esperança que nos anima a prosseguir, até mesmo nas horas mais escuras da nossa vida. Vale a pena lutar com todo o empenho até o final, pois mesmo o Senhor, não outro, mesmo o Senhor, Ele virá com o mesmo corpo, com a mesma fisionomia, Ele descerá nas nuvens. Nós vamos até as nuvens ao encontro do Senhor com o nosso corpo glorificado. Os anjos, no momento da subida de Jesus ao céu, disseram que esse mesmo Jesus voltará. Deve ser a máxima esperança da igreja. Jesus virá e não tardará. E ele levará apenas os vigilantes, apenas quem o aguarda, apenas quem sonha com o arrebatamento. Se você sonha com o arrebatamento, parabéns, você será arrebatado porque você está conectado
e então irá ao encontro do Senhor nos ares. Mas se você não está conectado, eu convido-te a entrar em contato com Jesus. Aceite Ele, aceite o sacrifício dele na cruz do Calvário, aceite que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador, e no dia do arrebatamento você irá com toda a igreja que o aguarda vigilante. Foi mais uma aula do seminário Escatologia Bíblica. Queremos agradecer a sua participação. Querendo Deus, retornaremos semana que vem, na próxima terça-feira, com mais uma aula no seminário de Escatologia Bíblica. Até lá, se Deus nos permitir. E olha, nós estamos aqui presencialmente na rua Mário Concato, 163, no Vitória Régia, com aula presencial toda terça-feira, 20 horas, rua Mário Concato, 163, Vitória Régia, Cornélio Procópio. Deus abençoe, dê um like aí no nosso canal, se inscreva também no canal e comente sobre esta aula, que é muito importante para o YouTube mandar para mais pessoas esta aula, tá bem? Deus te abençoe, até a próxima, Shalom Adonai.